Lampião, com a cabeça do bandido na mão, gritou para todos ouvirem: todo homem safado conhecerá o poder da lâmina do meu facão. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Numa terra onde a justiça só chegava tarde, quando chegava, a cabeça de um homem cravada numa estaca diante da capela de Santo Antônio dizia tudo. Aquilo não era apenas morte, era um recado. Durante meses, o sertão viu famílias inteiras serem destruídas por um homem sem rosto, contratado para matar, pago com moedas sujas de sangue. Mas naquela manhã de São João, sob o sol implacável de Piranhas, o medo mudou de lado. A lâmina que um dia espalhou o terror, agora brilhava nas mãos de quem o povo chamava de herói, mas que a história preferiu chamar de cangaceiro. E o que você vai ouvir agora é o que quase ninguém teve coragem de contar. A praça estava vazia, mas a tensão fazia o ar doer nos pulmões. A cabeça, ainda fresca, tinha o rosto virado para o nascente, como se esperasse perdão. Em volta, crianças se encolhiam nas saias das mães e os homens só murmuravam o necessário. O sino da capela não tocava, mas todos sabiam que ali, diante daquele altar de terra batida, havia sido feito um julgamento. Ninguém viu o corpo ser enterrado. Ninguém perguntou o nome do morto. Sabiam apenas que quem decidiu seu destino foi Lampião. Lampião não estava ali como um visitante. Ele havia chegado 2 dias antes, em silêncio, cruzando o rio São Francisco por uma canoa estreita, com Maria Bonita e mais 8 cabras. Vieram sem anunciar, sem armas à mostra. Na cidade, falavam baixinho que ele vinha cobrar promessa de um padre antigo. Mas bastou ele pisar na praça para tudo parar. O sapateiro fechou as portas, o boticário abaixou a cabeça e até o coronel da região mandou um bilhete dizendo que estava adoentado e não poderia recebê-lo. Naquela tarde, Lampião caminhou até a igreja e se ajoelhou. Não para rezar, apenas olhou em silêncio os bancos vazios, a imagem gasta de São Sebastião e o altar coberto por um pano remendado. Ali mesmo, pediu para falar com a mulher mais velha da vila, uma tal de Benedita, que vivia nos fundos da rua de terra batida. Ela veio calada, de vestido preto e passos firmes. E foi ali que tudo começou. Benedita não tinha medo. Seus olhos, embora velhos, tinham firmeza. Contou que meses antes, um homem desconhecido bateu em sua porta pedindo um copo d'água. Tinha fala calma demais e os olhos fundos de quem não tem lar. No outro dia, o vaqueiro Zeca sumiu. Dias depois, foi o irmão da lavradora Teresa. Depois, 3 crianças que brincavam de peão na beira da estrada. Nunca se encontrava corpo, mas sempre havia sangue, um rastro, um cheiro. As pessoas começaram a deixar as casas. Fechavam as janelas com cruzes de palha, deixavam velas acesas, faziam promessas a Santo Antônio, Santa Luzia, até a São Bento. Mas nada fazia o terror passar. E quando a mulher do coronel apareceu com a garganta aberta e um bilhete na boca, o medo virou desespero. O bilhete dizia: quem fala demais morre cedo. Lampião ouviu aquilo e não perguntou mais nada. Se levantou, cuspiu no chão e disse: isso não é cangaço, isso é covardia. E com o facão na cintura e os olhos firmes, jurou que ia descobrir quem era o assassino que vendia a morte em troca de prata. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. As primeiras mortes não chamaram a atenção da polícia, nem da igreja, nem dos jornais de Petrolina, Juazeiro ou Senhor do Bonfim. No sertão, morte de pobre raramente vira notícia, mas os velhos sabiam que havia algo errado. Quem matava não deixava testemunha, não pegava nada das vítimas e sumia sem deixar rastros.
Era como se o próprio chão engolisse os corpos. Entre 1930 e 1932, nos arredores de Riachão das Neves, Uauá e Campo Alegre de Lourdes, mais de 20 pessoas desapareceram. Eram sempre homens de palavra forte, lavradores que enfrentavam grileiros, líderes de cooperativas ou até padres que falavam demais no sermão. Num caso em especial, um professor foi visto saindo da escola ao entardecer. Nunca mais voltou. Dias depois, acharam o chapéu dele cravado num mourão de cerca, com uma moeda de prata dentro. Gente do lugar jurava que era um sinal de cobrança. A cabeça tinha preço. As histórias foram se espalhando pelas feiras livres. Em Remanso, diziam que um alma seca andava comprando farinha e bala ao mesmo tempo. Em Centro-Sé, contaram que um homem apareceu 3 vezes em 3 cidades diferentes, sempre de roupa limpa, mas com as botas sujas de barro preto. Barro que só existia nas margens do rio corrente. Diziam que não bebia cachaça nem se benzia na frente de igreja. Falava pouco e sempre ia embora antes do galo cantar. Na região, o dinheiro circulava com mais força entre os fazendeiros. Alguns coronéis estavam comprando terras a preço de banana. Terras essas que, semanas antes, eram recusadas pelos donos. Mas depois dos assassinatos, viúvas e órfãos se viam obrigados a vender. E assim, as propriedades mudavam de dono. Lampião ouviu isso de mais de uma boca. E cada vez que alguém contava, acrescentava um detalhe. Sempre havia um homem forasteiro, de olho claro e mão leve, que aparecia antes da tragédia. Em Cabrobó, um cego que vendia ervas na feira contou a um dos cabras de Lampião que uma vez ouviu o homem assobiar um hino antigo, daqueles que só se aprendia no quartel. Era o hino do batalhão de infantaria. Disse que o homem usava uma camisa passada e botas engraxadas, como soldado velho. Lampião sabia que tipo de homem era esse. Cabo reformado ou jagunço de farda, ele disse cerrando os olhos. Mas foi em Pilão Arcado que a verdade veio à tona. Um beato, daqueles que andam com a Bíblia debaixo do braço e um facão na cintura, encontrou uma caderneta caída à beira da estrada. Dentro, nomes, datas, valores, todos mortos. No fim da lista, uma anotação. Próximo, Zé de Dinda, Poço Redondo, 400 mil réis. O beato entregou o caderno ao padre local, que o enviou a Monte Santo. E foi ali que chegou às mãos de Lampião. Ele leu cada linha com a calma de quem lê sentença. E quando viu o nome de Zé de Dinda, um velho amigo que certa vez dividiu farinha e carne seca com ele, não disse nada. Apenas se levantou, guardou o caderno no alforge e disse para Maria Bonita: "Agora essa guerra é minha." Monte Santo era uma cidade de fé. Aquelas ladeiras de pedra, onde romeiros subiam de joelhos, pedindo milagres, agora recebiam um tipo diferente de penitente. Não vinham com velas, nem com ex-votos. Chegavam com cartucheiras cruzadas no peito, punhais na cintura e os olhos queimando de vingança. Era Lampião e seu bando, entrando pela estrada de barro como se fossem parte da paisagem do sertão. Ninguém os recebeu com festa, mas também ninguém os enfrentou. Virgulino Ferreira, o homem que muitos chamavam de demônio, sabia o que vinha buscar. O caderno com os nomes, entregue pelo padre de Pilão Arcado, revelava uma rede de sangue que ligava jagunços, coronéis e políticos. Mas o que chamava a atenção era o nome final da lista: Zé de Dinda. Ele não era um homem qualquer. Era lavrador, sim, mas também era respeitado como líder do povoado. Organizou vaquinhas para quem perdeu a lavoura, ajudou famílias expulsas por grileiros e desafiou fazendeiros que tentavam comprar terras com ameaça. Lampião lembrava dele, homem honesto, dos poucos que ofereceram comida ao bando sem esperar nada em troca. Ao chegar à cidade, Lampião foi direto à igreja. Pediu para falar com o vigário. Era um homem franzino, de batina suada, que tremeu ao vê-lo. Mas Lampião não gritava, nem ameaçava. Apenas entregou o caderno. O padre leu em silêncio, passando o dedo por cada nome.
Quando chegou no de Zé de Dinda, parou, engoliu seco. Disse que dias antes o lavrador esteve na missa, mas saiu antes da bênção final. Estava agoniado. Disse que havia recebido um bilhete embaixo da porta com um único recado: você está na lista. Lampião fechou o punho. O povoado de Poço Redondo ficava a 2 dias de caminhada. Era caminho de tropeiro, estrada estreita, cheia de espinhos e pontes quebradas. Maria Bonita sugeriu que fossem em silêncio, sem dar alarde. Zé Sereno, mais cauteloso, disse que talvez fosse armadilha. Mas Lampião não hesitou. Antes de partir, chamou um rapaz da cidade, um tipo esperto que vendia queijo e cartas escondidas. Mandou que ele espalhasse a notícia. Disse: diz por aí que Lampião está indo julgar um matador. Diz também que quem tiver conta com a justiça do povo, que vá rezando. Era parte da estratégia. Não queria só capturar o assassino. Queria expor, um por um, os mandantes. Queria que os coronéis começassem a sentir o medo que plantavam. Sabia que se o nome dele ecoasse pelas feiras e vilas como justo, o povo não o entregaria mais à polícia. Seria mais que cangaceiro, seria juiz do sertão. Na saída da cidade, um homem velho, sentado na porta de casa, levantou o chapéu de couro e disse baixinho: vai com Deus, Lampião. Esse povo já cansou de morrer calado. Lampião apenas assentiu. E antes de descer a trilha, olhou para trás e falou com voz firme: eu não vim buscar glória, vim buscar resposta. E desapareceu no caminho de poeira que levava ao coração de uma terra onde a bala falava mais alto que a lei. A noite chegou mais cedo naquele trecho entre Monte Santo e Uauá. O céu, normalmente aberto e salpicado de estrelas, parecia mais baixo, mais pesado, como se as nuvens quisessem esconder o que viria. Lampião e seu bando descansavam sob um pé de juazeiro quando um vulto surgiu pela estrada. Era um homem baixo, de fala mansa e andar ligeiro, conhecido como Seu Bastião, um velho informante do cangaço que vivia de ouvir o que não devia. Trouxe com ele algo enrolado num pano grosso de algodão cru. Quando abriu, o cheiro de couro e suor veio primeiro. Era outro caderno, mais antigo, mais sujo, mas com os mesmos traços firmes. A caligrafia era meticulosa, quase fria. Ali estavam mais nomes, muitos já riscados. Havia colunas com os dias dos crimes, os valores recebidos, sempre em 1000 réis, às vezes em espécie, outras em ouro. Em algumas páginas, anotações bizarras: alvo dormia, não reagiu, pagamento adiantado. Em outras, referências geográficas: cerca do açude de Centro-Sé, mangueira da fazenda Santa Apolônia, coito atrás da pedra do serrote seco. E então, numa folha quase arrancada, Lampião encontrou o nome de um homem que ele conhecia de fama: Coronel Hermínio Barreto, da região de Remanso. Dono de 3 fazendas, exportador de couro e conhecido pela influência que exercia sobre a Guarda Nacional. Ali, ao lado do nome, a letra fria escrevia: cliente recorrente, paga bem. Quer Zé de Dinda eliminado até 30 de abril. O valor, 2 contos de réis, quase o equivalente a 1 ano de trabalho de um vaqueiro. Um preço alto por um homem de palavra. Zé Sereno olhou aquilo com desprezo. É muito dinheiro para tirar a vida de um cabra bom. Maria Bonita respondeu de imediato: dinheiro de desgraça que só enche a barriga de bode velho. Lampião, porém, ficou em silêncio. Pegou o caderno, arrancou a folha com o nome do coronel e guardou-o no alforge, separada. Sabia que aquele nome era mais perigoso do que qualquer jagunço. Mexer com o coronel era cutucar vespeiro. Mas também sabia que naquele ritmo ninguém mais sobreviveria com dignidade no sertão. Antes de seguir, chamou Bastião de canto. Perguntou se o homem sabia por onde andava o assassino. O velho coçou a barba rala e disse que sim. Passou por Bendegó dias atrás. Foi visto comprando munição na venda de seu romão. Deixou 3 moedas de prata e um pedaço de pano sujo de sangue. Era sinal claro. Ele estava ativo.
e perto. Lampião traçou o plano ali mesmo. Bendegó era vila pequena, com pouca estrada e muita boca que falava. Se o homem aparecesse, seria notado, e se fosse notado, seria seguido. Mas não queria ação imediata. Precisava que o povo visse, soubesse, sentisse. Esse sangue vai ter resposta, mas diante dos olhos do povo. Não quero bala no mato. Quero julgamento debaixo do sino da igreja. Com isso dito, Lampião ajeitou o chapéu de couro, passou a mão no punho do facão e disse com a calma de quem já viu demais: quem manda matar vai aprender o peso da memória do sertão. Bendegó era um lugar onde o tempo andava devagar. Casinhas de barro com portas tortas, gente de fala curta e passos medidos. Mas naquela semana, o vilarejo se agitava por causa das festas de São Pedro. Bandeirolas coloridas penduradas entre os postes, fogueiras empilhadas nos quintais e sanfonas sendo afinadas com pressa. O cheiro de milho assado e licor de jenipapo misturava-se ao barro úmido da última chuva. Para o povo, era tempo de festejo. Para Lampião, era a hora certa. Chegou com o bando logo após o cair da tarde pelas trilhas do mato, escondido sob a escuridão. Nada de entrada triunfal, nada de anúncio. Instalou-se discretamente numa casa abandonada, perto da venda de seu romão, onde, segundo seu bastião, o matador havia aparecido dias antes. O lugar era ideal. 2 saídas para o mato e visão clara da entrada do povoado. Maria Bonita foi encarregada de se misturar ao povo na feira do dia seguinte, observando rostos e escutando nomes. Já Zé Sereno se disfarçou de tropeiro, indo de casa em casa, oferecendo sebo de boi e farinha em troca de informação. Na manhã seguinte, enquanto o padre organizava a missa de São Pedro e o povo preparava os estandartes, a notícia correu. Um homem estranho, de roupa limpa e botas engraxadas, comprava cartuchos de espingarda na venda. Era ele. Não havia dúvidas. A descrição batia. Alto, magro, olhos claros e uma cicatriz fina abaixo da orelha esquerda. Falava pouco, pagava bem e nunca tirava a mão da cintura. Lampião observava tudo do alto do sobrado abandonado. Esperou o homem sair da venda e segui-lo com os olhos. Ele caminhava como quem conhece o terreno, mas sem pressa. Parou na beira do açude, bebeu água, limpou as mãos na calça. Em seguida, foi até uma cocheira desativada nos fundos da vila. Era ali que receberia o pagamento pelo último serviço, a morte de Zé de Dinda, que, segundo os bilhetes apreendidos, já havia sido cumprida. Ao cair da noite, enquanto a vila acendia as fogueiras e as crianças soltavam traques, o bando se moveu, em silêncio absoluto. 4 cabras se posicionaram nas laterais da cocheira. Maria Bonita se aproximou com uma lamparina, fingindo buscar abrigo da garoa fina que começava a cair. O matador estava sozinho, sentado sobre um saco de couro, comendo carne seca e pão. Não notou os passos. Lampião entrou por trás. Encostou o cano do mosquetão na nuca do homem e falou baixo: levante devagar. Hoje você vai conhecer quem mata por justiça. O homem congelou. Tentou sacar a arma, mas levou um chute nas costas de Zé Sereno, que o lançou contra a parede. A emboscada estava feita. O povo, que ainda dançava na praça, não percebeu nada. Lampião deu ordem para amarrá-lo com cordas de couro cru. O homem olhava em volta, não dizia palavra, nem tentava justificar, como se já soubesse que o fim havia chegado. Com o homem rendido, Lampião foi até a feira no centro da vila. Parou diante da fogueira principal, onde adultos dançavam e crianças brincavam, e disse em voz alta, sem gritar: este aqui é Tibúrcio, o matador de aluguel que há anos mata por dinheiro entre Bahia, Maranhão e Pernambuco. Hoje ele vai responder diante do povo. Alguns recuaram, outros se aproximaram em silêncio. Não houve gritos, nem tumulto, apenas olhares. A vila inteira parou, e Lampião completou com voz firme: amanhã,
Quando o sino da capela tocar, ele será julgado. Mas desta vez, não será pela lei dos homens, será pela justiça do sertão. Toque na lâmpada amarela e fique conosco. O dia amanheceu abafado, sem vento. O céu, embora limpo, parecia pesar sobre a cabeça dos que caminhavam pela estrada de chão batido. À frente, Lampião montado em sua égua alazã. Atrás, o bando em silêncio. No centro da pequena coluna, Tibúrcio, o matador, ia a pé, mãos amarradas com tiras de couro grosso e os tornozelos marcados pela poeira. O povo de Bendegó ficou nas janelas, alguns rezando, outros apenas observando calados a partida. Ninguém comemorou, ninguém lamentou. Mas havia um alívio visível. O terror estava indo embora. Lampião havia decidido levá-lo até Floresta, onde, segundo o caderno apreendido, estava registrada a execução de um padre velho e do líder de uma cooperativa de lavradores. 2 nomes riscados com tinta vermelha, seguidos por uma anotação: serviço limpo, pagamento em ouro. Era lá que o julgamento aconteceria, diante da memória das vítimas e do povo que convivia com o medo. Durante a marcha, Tibúrcio pouco falava. Aceitava a comida que lhe davam, bebia a água que lhe ofereciam, mas não pedia nada. Maria Bonita o observava com atenção. Esperava alguma reação, alguma faísca de culpa, mas nada. Era um homem frio, acostumado com o fedor da morte. Não pedia clemência, tampouco provocava. Só seguia como se já tivesse aceitado o desfecho. Em uma das paradas, debaixo de um umbuzeiro, Zé Sereno se aproximou e cuspiu no chão ao lado dele. Matar homem de frente é coisa de cabra macho. Agora, matar criança e mulher por dinheiro, isso nem o inferno recebe. Tibúrcio levantou os olhos, mas permaneceu em silêncio. Lampião, que escutava tudo de longe, apenas ajeitou o chapéu de couro e continuou afiando seu facão. O som da pedra contra o aço parecia ecoar entre os espinhos do mato. A cada vila que passavam, crescia a multidão. Homens se juntavam à caravana, mulheres traziam farinha, feijão, um gole de cachaça. Crianças vinham com os olhos arregalados, vendo pela primeira vez a justiça passar pela estrada. Alguns diziam que era milagre de Santo Antônio, outros diziam que era vingança de Lampião. Mas todos concordavam, havia algo sagrado naquela marcha. Ao se aproximarem de Floresta, uma senhora se ajoelhou na beira da estrada com uma imagem de Nossa Senhora das Dores nas mãos. Chorava, sem fazer alarde. Lampião parou. A mulher o olhou nos olhos e disse apenas: "Ele matou meu filho. Ajoelho aqui porque não tenho força para segurar uma faca." Lampião desmontou, colocou a mão no ombro dela e respondeu com voz grave: "A senhora não precisa segurar. Essa parte é comigo." E seguiu em frente, com o sol queimando as costas e a poeira cobrindo os passos. Mas agora, cada pegada deixada na estrada não era só do bando, era do povo, que começava, pela primeira vez em muito tempo, a caminhar com eles. Floresta estava a 2 dias de marcha, mas Lampião não seguiu direto. Um bilhete chegou às mãos de um dos seus cabras por meio de um menino que atravessou o sertão montado num jumento, sem dizer uma palavra, durante todo o trajeto. O papel era simples, escrito com letra trêmula, mas clara: "Zé de Dinda foi enterrado ontem. Poço Redondo clama por justiça." O nome era suficiente. Lampião mudou a rota. Seguiu em silêncio. O bando entendeu. Poço Redondo, encravado no semiárido sergipano, era mais que uma vila. Era a memória viva de quem tinha lutado contra coronel, fome e injustiça. Ali, Zé de Dinda havia sido tudo: lavrador, organizador de feiras, defensor dos pobres. E fora morto com 3 tiros pelas costas na porta de casa, diante da filha pequena. A notícia se espalhou como vento em pasto seco. Quando Lampião entrou na cidade, o sino da capela de São José dobrou sozinho. Não era hora de missa. Era anúncio.
Os moradores saíram de suas casas em silêncio, formaram uma roda larga no centro da praça. Ninguém gritava, ninguém sorria. Era como se todo o sertão tivesse prendido a respiração. Lampião chegou montado, desceu com firmeza, tirou o caderno do alforge e subiu no batente da igreja. Tibúrcio foi arrastado por 2 cabras, amarrado e sujo e jogado no chão diante do povo. Mesmo assim, olhava todos com arrogância. Sabia que muitos ali eram covardes. Mas naquele dia não havia covardia, havia dor. Lampião abriu o caderno e começou a ler os nomes, um por um. Cada nome, uma história. Cada história, um par de olhos molhados na multidão. Houve quem gritasse, houve quem se ajoelhasse, mas ninguém interrompeu. Quando leu o nome de Zé de Dinda, uma mulher rompeu o silêncio. Era a viúva. Avançou até o centro da roda e, tremendo, entregou a Lampião uma Bíblia pequena, marcada no Salmo 94. Ele leu em voz alta: Deus das vinganças, mostra-te resplandecente. Fechou o livro com força e olhou para a mulher. Disse apenas: hoje, quem traz a resposta não é o céu, é o chão desse sertão. Do meio da multidão, um homem simples, de roupa surrada, deu um passo à frente. Tirou do bolso uma vela pequena, dessas usadas em promessa. Acendeu e colocou no chão diante de Tibúrcio. Depois falou: não é para a alma dele, não. É para que as nossas parem devagar com medo. A multidão entendeu. Outras velas começaram a surgir, uma a uma, formando um círculo ao redor do assassino. Não havia tribunal nem defensor. Apenas memória. E era ela quem julgava. Lampião desceu do batente e se aproximou. Olhou nos olhos do matador e perguntou: tem algo a dizer antes de ouvir sua sentença? Tibúrcio abriu a boca, mas nada saiu. Tentou sustentar o olhar, mas abaixou a cabeça. Foi o suficiente. O julgamento estava encerrado. A noite caiu sem pressa em Poço Redondo, como se o próprio tempo estivesse aguardando o desfecho. A praça diante da capela de São José permanecia silenciosa, iluminada apenas pela chama trêmula das velas que cercavam Tibúrcio. Ao redor, o povo aguardava de pé. Ninguém havia ido embora. Mulheres seguravam terços, homens com os chapéus nas mãos. Os mais velhos diziam que nunca tinham visto algo assim. Uma justiça que não vinha do palácio, mas do chão rachado do sertão. Lampião passou os olhos por todos os rostos. Viu ali raiva, mas também resignação. Muitos daqueles homens haviam perdido irmãos, filhos, vizinhos. Tinham enterrado gente boa com as próprias mãos, sem ter a quem recorrer. Não era vingança o que se pedia ali. Era dignidade. No centro da roda, Tibúrcio permanecia de joelhos, as mãos amarradas nas costas, o rosto sem cor. Até aquele momento não pedira perdão, nem oferecera defesa. Apenas olhava fixamente para o chão, como se esperasse que a terra se abrisse e o engolisse antes do facão. Lampião caminhou até ele. A cada passo, o rangido das esporas quebrava o silêncio. Parou diante do homem e tirou da cintura o facão afiado. O mesmo que carregava desde os tempos de Princesa Isabel, onde enfrentara a tropa federal sem tremer. Levantou a lâmina à altura do rosto, olhou para o povo e falou, sem elevar o tom: este homem matou crianças, padres, lavradores, mães de família, não por fé nem por honra, mas por moedas. Matou a mando de coronéis e políticos que hoje dormem em cama de lençol branco, mas que um dia também responderão. Hoje, este julgamento se encerra não por mim, mas por vocês. Ninguém respondeu, mas os olhares confirmavam, estavam prontos. Maria Bonita se aproximou com um lenço branco nas mãos. Cobriu os olhos do homem. Depois, ajoelhou e sussurrou uma prece. Não para Tibúrcio, mas para as almas que ele havia calado. Era um ato de misericórdia diante do horror. Lampião deu um passo atrás. O facão brilhou à luz da fogueira. Um golpe seco, limpo. A cabeça caiu sobre o chão batido, rolando lentamente até encostar na pedra, onde dias antes o povo acendia velas para Santo Antônio.
O corpo tombou de lado sem som. Zé Sereno, em silêncio, pegou a cabeça e a colocou sobre um toco de madeira diante da igreja. Era um aviso, não um troféu. Ao lado, Lampião jogou o caderno no fogo da fogueira. Cada página queimava como se limpasse uma parte da história que não cabia mais ser escrita. E enquanto as chamas subiam, ele disse, para que todos ouvissem: que essa terra aprenda a lembrar dos justos e a enterrar os malditos. Depois disso, ninguém mais falou. O povo apenas ficou ali, olhando as cinzas subirem. Pela primeira vez em anos, Poço Redondo dormiu em paz. 2 dias depois da execução, um vaqueiro de passagem por Poço Redondo levou a notícia até Canudos. Em menos de uma semana, ela já corria pelas feiras de Remanso, pelas rodas de fumo em Curaçá e pelas bodegas de Cabrobó. Não era apenas a morte de Tibúrcio que chocava, mas o modo como ela ocorreu, diante da igreja, sob a luz das velas e os olhos do povo, com a sentença dita por Lampião em praça pública. Aquilo não era mais cangaço, era justiça simbólica, e isso fazia tremer os alicerces de gente graúda. Em Remanso, o coronel Hermínio Barreto tomou conhecimento da execução por meio de um de seus capangas. Ao ouvir o nome de Zé de Dinda sendo mencionado no caderno queimado por Lampião, ficou pálido. Sabia que o próprio nome também estava lá. Sabia, acima de tudo, que Lampião agora tinha o povo do lado dele. E isso era perigoso demais. Mandou então um bilhete lacrado até Juazeiro, oferecendo 3 contos de réis, mais do que já havia pago por qualquer serviço pela cabeça de Lampião. Mas não era mais o mesmo sertão. O povo, antes calado, agora cochichava. As promessas de Lampião, escritas à faca, circulavam nas bocas dos feirantes, dos romeiros e dos violeiros. Em Exu, diziam que ele agora era justo com a mão armada. Em Salgueiro, alguém escreveu nas paredes da venda: quem matar por dinheiro morre sob o facão do capitão. Era a lenda crescendo, mas com raízes fincadas na verdade. Na feira de Petrolina, um mascate contou que havia presenciado um coronel mandar apagar a luz do armazém ao ouvir um grupo cantando uma toada sobre o julgamento em Poço Redondo. Em Paulo Afonso, um homem simples foi preso por distribuir bilhetes com os dizeres: Lampião fez o que a lei não teve coragem. E enquanto os poderosos tramavam silenciosamente a vingança, Lampião já estava longe. Havia cruzado o velho Chico novamente, seguindo pelas veredas do sertão da Bahia, onde outros nomes começavam a surgir. Pessoas ameaçadas, famílias perseguidas, roças incendiadas. Cartas chegavam até ele por mãos humildes. Nenhuma trazia dinheiro, apenas palavras. Nos ajude, estão matando os nossos. Só o Senhor pode fazer justiça. Zé Sereno dizia que era loucura enfrentar coronel de frente. Maria Bonita, embora firme, via a tensão aumentar no bando. Sabiam que a caçada havia mudado de lado. Agora, Lampião não era só procurado pela volante. Era alvo dos coronéis, da Guarda Nacional e até de políticos em Salvador. Mas Lampião, olhando o mapa rabiscado sobre o couro de boi estendido no chão, falou com a calma de quem já decidiu. Quem se esconde atrás de dinheiro e título pensa que está acima do povo. Mas o povo agora tem voz, e essa voz é nossa. Enquanto os ricos reforçavam suas cercas e escondiam seus jagunços nas casas grandes, o capitão seguia firme, não por glória, mas porque, pela primeira vez, o sertão começava a se reconhecer no brilho do facão. Poço Redondo voltou ao silêncio dos dias comuns, mas havia algo diferente no ar. A praça da igreja, onde o chão ainda guardava marcas de sangue e o cheiro de vela derretida, agora era evitada ao entardecer. A cabeça de Tibúrcio havia sido retirada discretamente por um grupo de crianças, acompanhadas de suas mães e enterrada sob a sombra da gameleira mais antiga da cidade. Não foi feito com pressa, nem com medo. Foi feito com firmeza, como um gesto de encerramento, como quem guarda uma dor no fundo da terra para que não volte.
As mulheres ajoelhadas rezaram a ladainha de todos os santos. Algumas deixaram terços, outras enterraram cruzes feitas de galho seco. A cabeça, envolta num pano grosso, foi colocada numa cova rasa, enquanto uma das anciãs disse em voz firme: "Aqui não cresce mais ódio, só lembrança." Aquilo não era celebração, era luto, mas um luto por tudo que o povo teve que engolir calado durante anos. Dias depois, quando o povoado voltou a funcionar, alguém notou uma tábua pregada discretamente atrás do altar da capela. Nela, palavras escritas à faca: "Quem matar por dinheiro será morto pelo povo." Assinada com as iniciais queimadas, VF. Ninguém ousou tirar, e com o tempo ela virou parte da capela como um mandamento não escrito que todos obedeciam. O padre, que a princípio hesitou em aceitar, acabou entendendo. Disse em homilia: "Se o sangue do justo clama ao céu, que também clame na terra." E aqui o céu escutou. A igreja lotou como nunca. A história de Tibúrcio e da justiça feita por Lampião se espalhou mais rápido do que a notícia de um crime. Em feiras como a de Santa Brígida, em romarias como a de Bom Jesus da Lapa, nas margens do São Francisco e nas caatingas do interior da Paraíba, contava-se a história do homem que matou por dinheiro e foi julgado por quem ele pensava não ter voz. Nos meses seguintes, Lampião continuou sua jornada, mas algo havia mudado. Em vez de apenas emboscadas e saques, passou a receber cartas e bilhetes escondidos sob as telhas das casas, costurados no forro das redes ou entregues por crianças em silêncio. Pedidos de ajuda, relatos de injustiça, histórias de irmãos desaparecidos, de pais expulsos das terras, de mulheres ameaçadas. Virgulino Ferreira, o mesmo que certa vez foi chamado de Rei do Cangaço, agora era visto por muitos como algo maior, um símbolo, um defensor. Não era santo nem fingia ser, mas ali, no meio do sertão esquecido, era o único nome que fazia os poderosos dormirem com um olho aberto. Anos depois, quando o nome de Lampião foi apagado dos livros por decreto dos que vencem com farda e caneta, a tábua da capela ainda permanecia lá, gasta pelo tempo, mas intacta. As crianças crescidas ensinavam os filhos a ler aquela frase como se fosse um versículo, e em cada procissão alguém deixava uma vela na gameleira. O corpo de Tibúrcio virou pó, o de Zé de Dinda, lembrança, mas a memória da justiça feita por mãos calejadas seguiu viva. Porque no sertão, onde o grito sempre morre antes de sair, quando alguém enfim fala, todos escutam. E foi assim que a justiça encontrou voz entre as pedras secas do Nordeste.